Ontem eu comentei com vocês que os tubos luzes dentro do cabo, eles vão enrolando ao redor do elemento de tração, chega num certo ponto, ele para de se enrolar, anda 10 centímetros em linha reta e volta a se enrolar para o outro lado. Isso que eu estou falando está nesse cabo aqui que eu mostrei para vocês. O tubo luz todo enrolando, chega nessa posição aqui, vou mostrar para a câmera aqui, são 10 centímetros que todos os tubos luzes eles andam em linha reta e eles começam a se enrolar para o outro lado, sentido oposto. Então são esses pontos aqui, pessoal, são os pontos cruciais que a gente precisa encontrá-los para a sangria dar certo. O que é dar certo? É os tubos luzes todos se desenrolarem. Existem dois tipos de cabo. Existe um tipo de cabo, que essa posição em linha reta até a próxima posição em linha reta é cerca de 50 centímetros. Existe outro tipo de cabo, que essa posição em linha reta até a próxima é cerca de 1 metro. O que vocês precisam saber é o seguinte: grave, sempre você vai precisar abrir essas posições números ímpares. Tá muito bom o vídeo, não tá? Espero que você esteja assistindo ele com sua equipe, com seus técnicos. Se não, mostre. Só vim dar um recado rápido para vocês. Dia 28 e 29 agora de março de 2019 vai acontecer o evento e-Business em Foz do Iguaçu. Você quer entrar de graça no evento? Basta usar esse código que está aparecendo na tela aqui. É o código Loucos da Telecom. É um evento voltado 100% para o provedor de internet. Eu vou marcar presença nesse evento e quero você lá, tá? Vou deixar no link na descrição desse vídeo aqui um site para você se cadastrar, tudo mastigadinho aqui para você fazer seu cadastro, tá bom? Dia 28 e 29 agora de março em Foz do Iguaçu. Vamos se ver lá, beleza? Já faz seu cadastro aí que eu não sei por quanto tempo que eles vão deixar utilizar o voucher, tá? Então já usa meu voucher aí para você entrar de graça. Falou! Como assim? Imagine, o cabo está enrolado, o tubo luz está enrolado. Quando ele chega nessa posição em linha reta, na primeira, ele se desenrola. Quando ele chega na segunda, ele se enrola. Na terceira, ele desenrola. Na quarta, ele enrola. Na quinta, desenrola. O que é isso, vocês já vão entender. Mas gravem que precisamos abrir posições números ímpares. Ou 3 posições, ou 5 posições, ou 7 posições. Isso vai depender do tamanho da sua caixa de emenda. Por exemplo, essa caixa de emenda que eu tenho aqui é uma caixa de emenda que ela tem 2 locais para mim reservar a minha fibra. E eu consigo reservar minha fibra nessas voltinhas aqui. Então, meio metro, 1 metro de fibra no máximo, eu consigo deixar 5, 6, 8 voltas de fibra, 8 reservas. Se caso eu quebrar uma clivagem, errar uma fusão, eu posso vir aqui, eliminar uma volta, depois também vou explicar isso, eliminar uma dessas voltas que eu deixei de reserva, e eu tenho ainda fibra suficiente. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta, que é um roletador de capa de cabo. Eu vou regular a faca dessa ferramenta. Pessoal, dica: cortem 1 metro de fibra da bobina, da ponta da bobina de vocês. Guardem no carro para quando a gente for usar essas ferramentas aqui, a gente testar na ponta do cabo e não no meio do backbone. Esse cabo aqui dentro, ele tem um fio, que é um fio de rasgamento da capa do cabo. Eu preciso encontrar esse fio para ir rasgando a capa e encontrar as posições em linha reta. Eu vou fazer um corte aqui e outro corte uns 30 centímetros aqui. Depois eu vou fazer um corte longitudinal desse ponto até o próximo ponto. Por que eu vou abrir 30 centímetros para achar o fio vermelho? Porque se eu abrir só uns 10 centímetros, eu não consigo ter esse fio vermelho suficiente para enrolar numa ferramenta e rasgar para um lado e para o outro lado. Então eu vou abrir uns 15, 20 centímetros, vou cortar o fio vermelho no meio, vou usar a metade para rasgar para um lado e a metade para rasgar para o outro lado. Certo? Muito bem. Aqui minha ferramenta está regulada. Eu vou fazer uma roletagem da capa do cabo aqui. Cortou, cortou. Outra roletagem do cabo aqui. Roletou, roletou. Só a capa do cabo. Um ponto aqui, um ponto aqui. Agora eu vou usar o meu decapador longitudinal de capa de cabo. Essa ferramenta ela tem 2 facas. Essas 2 facas eu preciso regular elas. Se eu deixar um pouquinho maior do que a capa do cabo, ela vai riscar o tubo luz. Se ela riscar o tubo luz, quando eu for dobrar esses tubos luzes para entrar dentro da caixa de emenda, eles vão se quebrar. Então também eu preciso regular muito bem essa minha ferramenta. O ideal seria a gente regular com uma ponta do cabo, não no meio aqui do backbone. Pessoal, aqui tem um detalhe bem importante. Eu vou fazer esse corte aqui, mas eu não posso dar tranco. Se eu der tranco, puxar com força, a faca dessa ferramenta ela vai cravar
e ela vai raspar no tubo luz. Raspou o tubo luz, acabou, ela vai quebrar a hora que eu for tentar entrar com ela dentro da caixa de emenda. Então, por mais que seja um pouco pesado no início, a gente não pode dar tranco, tá? Seguro bem firme com as duas mãos. Pode puxar. Vai dar fraca. Até aqui. Seguinte, por enquanto, muito obrigado. Já vou te chamar de novo, tá? Olha o serviço que essa ferramenta faz. Ela fez 2 cortes, uma parte de cima e uma parte de baixo. Então agora eu vou pegar só a capa aqui. Um lado e o outro lado. Eu falei que eu prefiro usar a ferramenta do que o estilete. Hoje, né? 10 anos atrás era diferente. Está aqui o meu fio vermelho. Pessoal, detalhe importantíssimo. Esses fios amarelos são Kevlar. Ele é um fio muito forte, muito resistente. Se eu passar, eu vou cortar esse fio vermelho aqui no meio. Se eu tentar rasgar a capa do cabo, tendo um pelinho loiro entre a capa do cabo e o fio vermelho, laranja, o fio laranja arrebenta. Então eu preciso vir aqui, limpar 100%, tirar todos os pelinhos loiros e deixar só o meu fio vermelho aqui. Que só o fio vermelho eu posso passar aí na capa, que ele rasga a capa com facilidade. Aí eu vou procurar os pontos que o cabo está se desenrolando. Por enquanto não estou vendo nenhum. Achei o primeiro aqui. Achei o primeiro ponto aqui. Uns 10 centímetros aqui. Então esse é o primeiro ponto. Deixa eu ver essa porta. Eu ainda não sei a distância do primeiro ponto até o segundo ponto. Então eu vou ter que continuar rasgando para o mesmo lado para achar o segundo ponto. Se o segundo ponto for de 50 centímetros, eu preciso abrir 5 posições. Ou seja, esse vai ficar no meio. Se eu achar um para o lado de cá em 50 centímetros, eu vou achar mais um para esse lado e vou parar de abrir naquela posição. E vou voltar e vou achar mais 2 para o outro lado. Então vai ficar uma no meio, 2 para um lado e 2 para o outro. Se caso eu for abrindo para o lado direito meu aqui e achar a próxima posição em 1 metro, eu já vou parar de abrir nela e vou abrir mais uma para o outro lado, 1 metro. Acabou. Está aqui o segundo ponto. Daqui até aqui, 50 centímetros. Então eu vou abrir 5 posições. Esta ficou a primeira, achei a segunda. Agora na terceira posição, eu vou parar de abrir minha capa do cabo. Esse é um dos principais pontos da sangria ficar correta. Eu abri a última posição do cabo, da capa do cabo, exatamente em cima de uma posição em linha reta. Então na entrada e na saída, nas duas pontas do cabo, todos os tubos luzes vão estar saindo em linha reta. Eles não vão estar torcidos. Aqui eu passei uns 4 centímetros de abrir a capa do cabo. Não tem problema. Eu vou cortar a minha capa do cabo exatamente no meio da posição em linha reta. Eu vou cortar agora esse Kevlar aqui para ele não atrapalhar mais. E vou encaixar minha capa de cabo de volta no cabo. Se eu passei, posso voltar. Depois aqui nessa capa de cabo a gente vai fazer um acabamento com a fita alta fusão. Muito bem. Uma posição, 2 posições, 3 posições. Eu preciso agora encontrar mais 2 posições para o outro lado. Aqui está o meu fio vermelho. Eu vou tirar todos os pelinhos loiros aqui. E agora ele sozinho ele rasga com muita facilidade a capa. Tem cabos que não abre tão fácil não. Aí é marcas de cabo, né? Aqui está a terceira, quarta posição. E agora mais uma ainda. Vai ser a quinta e última posição que eu vou abrir desse cabo. Aqui está. Aqui está a posição em linha reta. Eu vou cortar a minha capa do cabo no meio da posição em linha reta. Vou tirar esse Kevlar aqui agora. Essa tesoura de Kevlar, pessoal, ela ajuda muito nisso. Se não fosse a tesourinha de Kevlar, por exemplo, se fosse um estilete, ele fica cego. O Kevlar ele cega muito fácil a lâmina. Essa tesoura de Kevlar ela tem a lâmina serrilhada, por isso que ela corta com facilidade. Seguinte, eu vou pegar só o tubo verde, só o tubo número 1 e vou desenrolar só o tubo 1, só o tubo verde. Baixa mais um pouco. Vou desenrolar, vou desenrolando, eu vou desenrolando dessa forma até ele chegar nas 2 posições em linha retas no meio.
Quando ele chegar nas duas posições em linha reta do meio, bota essa mão mais para trás um pouco, mais para trás, isso, para eles ficarem iguais. E agora, mister? Pronto, chegou as duas posições do meio, está aqui. Eu preciso olhar para o meu cabo. A gente olhando para os cabos, a gente vai entender que eu devo fazer aqui uma posição por fora dos meus tubos luzes, não, por dentro dos meus tubos luzes, e outra por fora. Uma por dentro e outra por fora. Uma por dentro e uma por fora. Se eu continuar só desenrolando, ele vai desenrolar um lado e enrolar o outro. Então eu preciso passar uma por dentro, uma por fora. Uma por dentro, uma por fora. Uma por dentro, uma por fora. Dentro, fora, dentro. Está aqui. Desenrolou 100%. Pessoal, é o seguinte, eu abri 5 posições, correto? Se eu tivesse aberto 7 posições, teria mais 2 posições aqui no meio, igual essas duas que o cabo está se desenrolando. Teria mais 2 aqui. Então seria da seguinte forma. Primeiro, só desenrola. Quando chega nas primeiras 2, por dentro, por fora, por dentro, por fora, por dentro e por fora. Chegou nas próximas, por fora, por dentro, por fora, por dentro, por fora, por dentro. Inverte novamente. E não vai chegar uma hora que é fazer tudo junto? Igual Só no início. Só o primeiro? Só o primeiro até chegar nas 2 posições. Por isso que tem que ser números ímpares. Pessoal, o aramida aqui, o elemento de tração do cabo, eu preciso cortar ela agora. A gente precisa ver, na verdade, a sua caixa de emenda. Geralmente, a ponta do cabo, a gente vai parar ela na altura da base aqui da minha caixa de emenda. Nessa altura aqui. Eu não preciso mais do que 3 centímetros a partir da ponta do cabo dessa aramida aqui. Eu, na minha cabeça de técnico, eu sei que eu não preciso mais do que a largura da minha mão. Então eu venho na ponta do cabo aqui, ó, e corto o quebra, o elemento de tração. Essa quantidade que eu deixei de elemento de tração aqui, ele vai ser suficiente para mim ancorar o cabo na caixa de emenda e ainda vou cortar o excesso depois que vai sobrar uma boa parte dele. Então, para não dar errado, a distância aqui, a largura da sua mão é o suficiente. Fazer a decapagem do tubo luze, 2 formas. Uma, em linha reta, assim, com os meus tubos luzes todos assim, eu faço a decapagem do início até o final, limpo ele e entro com essas fibras de tubo luzes dentro da minha caixa, com um tubo luze com as fibras já expostas. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas é muito mais perigoso de quebrar uma fibra. O detalhe é o seguinte, quando eu coloco esses cabos para dentro da minha caixa de emenda, ontem eu comentei com vocês sobre esse decapador longitudinal de tubo luze. Esse cara aqui, ele faz muito bem o serviço dele em linha reta. Se eu quiser decapar ele assim, decapando aqui e voltando para cá, ele não faz esse serviço de voltar. Neste cabo, que é totalmente seco, eu vou conseguir, já preso aqui dentro da caixa, certo? Eu vou conseguir decapando de um lado, quando ele chega aqui no meio, eu consigo segurar o meu tubo luze, por mais que ele já esteja com as fibras expostas, mas ele está seco. Então eu consigo segurar aqui os meus tubos luzes e continuar decapando. Se o meu cabo fosse um cabo geleado, ou um seco, que tivesse gel somente dentro do tubo luze, essa ferramenta não faz esse serviço, é muito difícil. Tem uma outra ferramenta, a gente comentou ontem, uma ferramenta amarela, ela faz um corte diferente no tubo luze, não são com 2 facas, é uma única faca, ela vai tirando uma lasca do tubo luze. Aquela ferramenta, aquele modelo de decapador longitudinal, a gente consegue fazer a decapagem do tubo luze com a fibra já dentro da caixa. Se eu sei quantos tubos luzes eu vou precisar decapar, o ideal é a gente já fazer a decapagem de todos os tubos luzes e colocar eles aqui para dentro, com as fibras expostas. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Cláudio segurar o tubo luz, os cabos numa ponta, eu vou pedir para o meu amigo Leandro vir aqui na outra ponta, segura aqui, faz favor, vou pegar o tubo luz verde aqui. Pessoal, reparem, ó, o tubo luz está desenrolado desde a ponta do cabo até a outra ponta do cabo. Esse decapador longitudinal de tubo luze, ele tem 4 ranhuras. Se você tiver o datasheet da sua bobina de fibra, em cima da bobina vem uma folha A4, geralmente dobrada no meio, plastificada, grampeada em cima da bobina. É o datasheet da bobina. Geralmente lá
vem a bitola do tubo luze. Se você souber a bitola do tubo luze, você vai fazer casar na ranhura que já tem o número aqui com as bitolas do tubo luze. Se você não tiver a bitola do tubo luze, se você não souber, você vai vir aqui e vai fazer testes. Que testes? Primeiro, você vai encaixar o tubo luze em uma das ranhuras. O decapador, se ele não fechar totalmente, a faca desse decapador vai cortar o tubo luze e vai cortar as fibras. Se eu fechar todo ele, mas o meu tubo luze ficar frouxo dentro da ranhura, ele vai só riscar o tubo luze, mas ele não vai cortar. Eu vou ter que passar de novo. Quando eu tentar passar de novo, onde ele já riscou, vai começar meio que se abrir. Não vai dar certo, vai ficar muito ruim. Então esse decapador precisa fechar até o final e o meu tubo luze precisa ficar firme dentro dos orifícios aqui. Então aqui eu já sei que é na menor ranhura de todas, 1.5 a 1.9 milímetros. Eu vou vir aqui, vou encaixar a lâmina ali do meu decapador exatamente em cima daquele ponto preto que eu anotei, que eu sinalizei. Seguro aí em linha reta um pouquinho mais espichado, isso aí. Eu não posso, depois que eu comecei a abrir o meu decapador. Eu posso parar, mas abrir ele não. Se eu abrir, quando eu fechar ele de novo, a faca não vai se encontrar no mesmo lugar que ela já cortou. Então vai ficar um ponto ali no meio que a gente não vai conseguir tirar. Muito bem. Assim eu boto para o outro lado. Aí tem que chamar o capitão para tirar o estilo. Está aqui a marca. Pronto. Parei de abrir aqui na ponta. Aqui é o seguinte, pessoal. Existe uma ferramenta. Isso aí é o baú do Chaves. Que é essa ferramenta aqui. Essa ferramenta é uma ferramenta de plástico e ela não tem fim de curso. Ela corta até o final. Não tem lugar que ela para ali e não corta mais do que aquilo. Igual tem o meu alicate. Meu alicate eu posso apertar até o final, que ele não corta as fibras aqui no meio. Esse cara aqui, o que acontece? Essa ferramenta serve para a gente roletar o tubo luze. Olha como é que ele faz isso. Eu encaixo essa ferramenta aqui, só com a força da mola que ela tem, a própria ferramenta tem, eu só giro ela aqui, ó. Nossa, parece aqui mesmo. E ela corta aqui os meus tubo luze. Só que tem um detalhe, pessoal, que essa ferramenta aqui, essa faca dela, ela vai ficando cega com o tempo. Quando ela começar a ficar cega, só passar ela ao redor ela não corta mais. Você vai ter que fazer uma forcinha em cima dela. Quando você fizer uma forcinha em cima dela, você vai cortar as fibras. Então essa ferramenta eu não indico vocês usarem. Eu indico vocês usarem o alicate da fibra. Lembra que ontem a gente falou em regular o alicate? Ele estando regulado, eu venho aqui para o meio do meu cabo, encaixo na maior ranhura de todas aqui. Posso morder, Claudio? Até o final, Claudio, com força. Ele não vai cortar as minhas fibras. Ele cortou só o fibroso. É para isso mesmo. Pronto. Aqui estão as minhas fibras. Sangria feita, serviço executado. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo da sangria, né? Acho que o Fiorini executou aí com excelência. E tem um recado para mandar para os provedores aí, falar se você vai estar em mais cursos aí com a Fiber School. A gente está com uma agenda de treinamentos praticamente do ano todo já. São diversos lugares do Brasil que a gente vai estar. Agora os próximos treinamentos a gente está no Nordeste, Feira de Santana, Fortaleza, Salvador, Recife, toda aquela região lá. Inclusive depois a gente pode mandar a agenda de treinamentos. Eu deixo aí. aqui o link na descrição para o pessoal acessar. Legal, obrigado. Tá, beleza, a gente viu a sangria, Certo. mas o curso não se baseia só na sangria. Não, o treinamento é um treinamento completo de construção de redes óticas. Construir uma rede é muito simples. Agora, a gente construir uma rede ótica que ela dure 20 anos no poste, assim como a gente vê na teoria, é muito difícil. Tem muitos macetes, tem muitas ferramentas adequadas para a gente trabalhar. A identificação das fibras, que é algo muito importante da gente fazer. Então o treinamento ele é completo mesmo. A gente fala como constrói uma rede, como se identifica a rede, como que eu faço para dar manutenção na rede no menor tempo possível.
Hoje a gente tem planos jurídicos com SLA de algumas horas de retorno de trabalho. Então rompeu a fibra, no máximo 4 horas tem que restabelecer o sinal. Sim. Uma rede muito bem identificada com ferramentas adequadas, a gente consegue fazer. Então o treinamento é um compilado de técnicas de 13 anos de campo, Sim. de como funcionam as coisas e como não funcionam. Na verdade a gente traz soluções, dicas. Né? Tá explicado. Legal. Lucas, é isso, valeu. Deixa o like, se inscreve no canal aí, que isso é importantíssimo, nos ajuda muito. Então vamos entrar em uma nova fase do canal aí, que vai ter praticamente de 4 a 5 vídeos por semana. Aguardem e vai ser muito bom. Valeu, Lucas. Valeu, tamo junto.